Meu nome é Diana Lanças, eu sou artista visual e arte educadora. Minha formação é em artes visuais pela Unicamp. Sou nascida em Sorocaba, mas atualmente moro na capital, em São Paulo. Eu desenvolvo pesquisa artística através da gravura, do desenho e da pintura, mas principalmente meu ponto de interesse é a aquarela. Eu sou Daniele Noronha, sou nascida aqui em São Paulo, mas me criei em Brasília, onde me formei na UNB. Moro aqui em São Paulo já há 15 anos, sou pintora. Minha prática artística também é voltada para muitas técnicas, como o desenho, a gravura, a pintura a óleo, mas em grande parte, principalmente, está voltada para a aquarela. Hoje nós estamos aqui para apresentar essa aula intitulada Diálogo sobre Pintura, Processos Criativos em Aquarela. Nessa aula a gente vai abordar alguns assuntos que foram divididos em grupos, como materiais e suas qualidades, aspectos específicos da técnica da aquarela, paleta de cores, planejamento e intuição, processos de pintura e intimidade com a técnica. Os principais materiais para aquarela são a tinta, que pode vir tanto em quadradinho, como é que fala? Pastilha, ou em bisnaga, é a mesma coisa, só muda a diluição. O pincel e o papel. Os pincéis, eles podem ser tanto redondos quanto chatos. Tem uma diferença nisso, que é o modo como ele vai carregar a água. O pincel redondo, ele tem um formato de gota, então ele meio que cria um espaço ali em que a água fica dentro dele, e na hora de você depositar essa água no papel, ele tem um pouco mais de carga. E também tem o papel, que o papel ele tem algumas características de composição que tem a ver com a fibra o tipo de fibra e o comprimento dessa fibra. Então, geralmente os papéis de papelaria que a gente usa em escritório, como sulfite e tal, eles são papéis de celulose, que tem uma fibra curta, que é um papel feito para uma finalidade muito corriqueira, seca. Perfeito, seca. Os papéis para aquarela, os papéis que vão receber técnicas aguadas e umidade, o ideal é que eles tenham uma fibra comprida, né? Se fala muito de papel de algodão, que às vezes tem uma mistura de porcentagem de papel de fibra de algodão e celulose, mas o mais importante é que as pessoas pensam que o papel de aquarela é um papel com uma gramatura alta, né? Um papel duro, um papel grosso. E na verdade não adianta nada você ter um papel que tem uma gramatura 300 se a fibra da composição desse papel for curta. Por isso que fazer aquarela numa cartolina não funciona. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E além dessa característica da composição, do tipo de fibra, do tamanho da fibra, tem também a coisa da goma, né? Tipo, da cola que vai ser colocada nesse papel. Na massa. Na massa, isso. Então tem alguns papéis que tem cola animal, como é o caso do Arches, que é um dos melhores papéis que tem e tal. E tem papéis que não tem goma nenhuma, como ou tem uma goma de uma outra origem, que é o caso dos papéis orientais, que quando você, enfim, põe a água nele, a água expande, né? E a cola, ela vai ajudar a conter essa mancha. E se tiver cola demais também, não vai, né, vai impermeabilizar o papel, assim. Então tem todos esses elementos que vão construir o que é um papel e o que você consegue de resultado com ele, com uma técnica aguada. Então, a aquarela ela tem esse aspecto que difere, por exemplo, claro, o óleo também tem transparência, né? Mas, por exemplo, o guache, que a gente estava falando antes na coisa do papel, é mais difícil você conseguir uma transparência. Eu acredito que isso se dê pelo fato da granulação do pigmento. Mínima. Por ser, tipo assim, o mais, né? Tipo, sei lá, se a gente for pensar em açúcar,
tipo, a gente pensa no açúcar de cristal e um açúcar de confeiteiro, e tem aquele açúcar... Aquele mais fino que o açúcar de confeiteiro, tem o açúcar em... Aquele muito Tipo fino. assim, que ele... Se você põe uma água, ele já virou um negócio, né? Porque ele tem uma matéria sólida ali, mas que é quase líquido, sei lá. Enfim. E essa relação do pigmento, né, com o veículo, que no caso da aquarela é a água. Então, tipo assim, a gente consegue um filme que é o que a gente estava falando antes. A gente pega um pigmento, seja ele em pastilha ou em bisnaga, pega uma quantidade de pigmento e dilui numa quantidade de água. Quanto mais água tiver, mais transparente, mais diluído essa tinta vai ficar. Então, assim, se eu coloco uma camada? Não sei como explicar isso direito. É tipo assim, se eu coloco uma camada... Eu posso ir direto com uma camada muito transparente, muito mais sutil, que vai ter só uma sugestão de cor, assim, e ir trabalhando aos poucos para preservar essa luminosidade do papel, porque tipo, quanto mais transparente, mais... Quanto mais diluído, mais transparente, mais esse branco do suporte, né, vai poder aparecer, essa não espaço com tinta. Sim. E eu posso ir tanto muito sutilmente e aos poucos, ou eu já posso carregar no pigmento e fazer uma coisa mais de cara, mais intensa, né? Mas a questão é, quando você já vai com o pigmento mais carregado na hora de fazer a sua mancha, construir a sua imagem, você tem menos possibilidades de voltar. Tipo assim, dá pra voltar, mas quanto mais você vai sobrepondo, mais luminosidade você vai perdendo. Isso vai se tornando cada vez mais... vai dando uma aura, assim, né? Tipo, de um... E se todo a superfície do papel tem essa mesma quantidade de pigmento nela toda, você perde ponto de luz. Que é diferente do óleo, que você consegue clarear uma parte, né? Tipo, misturando, sobrepondo, adicionando. O branco vai. Você pega um branco no óleo e ele entra nos escuros. Entra e... Mas a outra coisa que eu gosto de pensar é que quando a gente faz sobreposição para chegar em tinta carregada, a impressão que eu tenho é que ela também vai por degrau. É muito diferente eu pegar, sei lá, aqui a tinta meio pura aqui do meu quadradinho aqui do Godet e vir pintar com ela muito carregada. Isso é uma coisa. Parece que ela fica na superfície, parece que ela vem de supetão de um jeito que ela não, parece que ela não se depura. A sensação que eu tenho é que para conseguir vibração de cor, que eu acho que é legal, que me interessa, que eu acho que ganha complexidade, ela é feita também por camada, ela é feita por sobreposição. Então assim, esse vermelho aqui que eu achei ele lindo, assim. Esse vermelho aqui não é uma camada só, não. Eu acho que ele tem 3 camadas carregadas. Do mesmo vermelho, ou de variações? Eu acho que... Porque o que eu ia dizer também é isso, porque a construção da camada, por mais que seja o mesmo espaço que você está passando, tipo assim, o mesmo quadrado que você passa 3 vezes a mesma como coisa, naquele ali, né? Se você passa, se você sobrepõe, tipo assim, mesmo que você ainda esteja fazendo um verde, se você vai sobrepondo de uma maneira, ele vai criando, sei lá, tipo, uma outra qualidade de cor, assim, ele fica mais complexo. E eu acho que é difícil dizer, eu não sei, porque é difícil dizer assim, eu monto as cores no Godet, e aí na hora que eu vou refazer essa cor, eu também tempero ela de um outro jeito, então assim... É temperinho. Eu não sou, temperinho. É temperinho. Então eu acho que a cor ela é um pouco isso. Ela é muito mais feliz quando você vai fazendo a coisa por degrau. E por degrau eu quero dizer, eu espero essa camada secar para sobrepor a próxima, né? Tenho uma dificuldade assim, de entender essas escolhas da cor. Eu não sei se cabe ao próprio artista ter tanto essa clareza. Acho que alguns artistas até têm essa clareza. Mas é porque, se a gente for pensar, assim, em última instância, a pintura é sobre isso. A pintura é sobre a cor, independente do assunto. O assunto, ele é, entre aspas, assim, uma desculpa
para pensar a interação das cores naquela cena. Mas o que me interessa no fazer da pintura é justamente tomar as próximas decisões para ir combinando essas cores. E faz sentido para mim o que você está falando, assim, do tipo, é óbvio que a gente tem, por exemplo, eu tenho um amarelo aqui que está intocado. Aliás, assim, críticas a este amarelo, porque assim, eu nunca vou usar, eu vou tirar ele daqui. Então assim, tem cor que eu não uso, tem cor que eu não vou usar, eu não gosto. E, enfim, e tem cor que a gente vai usar muito mais. E elas vão dizer sobre a personalidade desse conjunto de trabalho, que é o nosso próprio trabalho. Então assim, eu acho que a cor, ela é a grande essência do nosso trabalho e ela é a personalidade do nosso trabalho. Sim. Sim, a pintura é sobre cor e essas escolhas, elas são tão... A escolha das combinações, né, de como é que eu vou... o que eu vou colocar do lado dessa cor e depois qual outra cor eu vou juntar com essas outras duas cores. É uma série de escolhas que elas são escolhas rápidas, né? Não são questões muito claras e nem respostas muito claras, mas você está o tempo inteiro escolhendo. E eu acho que talvez seja esse o aspecto que cria essa personalidade tão única de cada artista ter uma paleta, né? Tipo, porque tem a ver, sim, com usar o ultramar e o ocre e o vermelho cádmio, mas também tem a ver com a combinação que eu faço, né? Tipo assim, a gente podia estar usando a mesma paleta, se propondo a fazer o mesmo exercício igual a Arika, tipo assim, não, a gente vai usar essas 5 cores, mesmas cores, e ainda assim o resultado de paleta será muito diferente, eu acredito, né? Porque aí você vai temperar. Exato, o temperinho. Eu acho que essa coisa do assunto, né, ele pode entrar em muitos lugares, assim, pode ser uma investigação política, pode ser uma investigação de memória, pode ser memória tanto íntima quanto histórica, assim. Sabe, eu acho que são muitas coisas que movem a gente a fazer coisas, né? E acho que o fato de né, tomar essa iniciativa de... Ninguém pediu, ninguém falou nada, mas você vai lá e pega um papel e fala, não, eu quero fazer isso. Tipo, existem motivos. E muitas vezes são motivos que a gente nem entende, né? Eu acho que isso é importante. Às vezes a gente não sabe o que a gente tá fazendo, a gente pega e faz. E eu acho que o fato de fazer tem a ver com entender o porquê que você quer fazer. Tipo assim, quanto mais você faz, mais você entende. Isso tem a ver com uma pesquisa, né, que no ambiente acadêmico das artes, a pesquisa vai um pouco por esse lado, na poéticas, né? Tipo, que a gente tem um palpite, a gente tem um negocinho, mas a gente não sabe exatamente o que isso significa ou o que isso é. E nunca é uma coisa só também, né? É uma coisa que abraça diversos mistérios, diversas coisas que a gente está o tempo inteiro investigando. E a maneira de investigar, sei lá, um historiador iria procurar num arquivo público, ia procurar em livros. A gente procura em imagens e a gente precisa fazer essas imagens também. Você precisa ver a imagem que surgiu. Claro, tem toda uma coisa de ter os artistas e as referências visuais que nos acompanham, né, os nossos amigos, assim. Mas a gente também precisa fazer, né? Tipo, o aprendizado se dá pelo erro, muito, né? Claro, e eu acho que isso que é muito louco, porque quando a gente acerta, a gente nem sabe direito, a gente sabe assim, não, beleza, acertei. Mas eu nem sei direito o que foi que eu fiz pra acertar, e quando a gente sabe o que a gente ficou. É verdade. Então, tipo assim, eu acho que o processo de aprendizado tem a ver muito com o erro, justamente porque a gente sabe que é o erro, porque a gente identifica ele. E às vezes quando a gente acerta, a gente acertou, mas a gente nem sabe o que a gente fez direito, né? E eu acho que a pintura é sobre isso. A pintura é esse eterno aprendizado. A pintura não é sobre o fato de eu saber pintar. A pintura é sobre a gente não saber pintar. Porque acho que esse é o grande barato da arte, é que toda a experiência que eu tenho para trás, ela não me prepara para esse erro que vai acontecer. Esse erro vai acontecer. Esse assombro, ele vai me perseguir. É claro que para quem está começando, a impressão que essa pessoa tem é que, assim, um dia esses erros serão sanados.
um dia todos os problemas serão resolvidos, mas esse é o barato da pintura. É a gente ir até onde a pintura tem para ensinar pra gente. É sobre ver essa cor aparecer, é sobre essa surpresa. Para mim, pelo menos, é isso. Né? Tem um artista que a gente viu lá numa Bienal aí, que é aquele artista alemão, nossa, Peter Dreher, que ele tem uma série de vida toda, não é a única coisa que ele faz, que ele pinta um copo de vidro. E ele tem, sei lá, 2.000 copos de vidro pintados a óleo. É um copo vazio de vidro, num fundo cinza. Só que, a depender do dia, o reflexo que está no copo é mais rosa, você vê melhor a janela, não vê. A variação é muito mínima. Para mim, esse é o trabalho mais didático do ponto de vista de série. Primeiro porque, assim, é de uma variação tão mínima que eu sou absolutamente incapaz de fazer, que eu acho tedioso. É muito impactante esse trabalho dentro, da quantidade. Ele coloca, algumas vezes ele coloca um número que ele tá ali, né? E 2, assim, dessa sutileza, porque de longe você fala assim, é só um copo de vidro, um fundo cinza aqui, né? Depois você vai vendo as nuances daquilo ali, você vai vendo que existe uma riqueza e que a pergunta tá viva. Ele não sabe desenhar esse copo até hoje, sabe? Assim, do tipo, todo dia esse copo é diferente para ele, é outro copo. Então eu acho que tá aí a essência da beleza da série, assim, sabe? É manter esse olhar, esse olhar do aprendiz, né? Eu acho que é isso que é o bonito da série. Às vezes as pessoas comentam comigo assim, mas eu tô sem inspiração, não sei o que pintar. E eu não tenho isso. Acho que justamente pela pintura de observação direta, qualquer coisa me instiga. Então, para mim, eu pegar aqui essa cumbuquinha aqui e pintar, para mim ela já é um começo. Então, no fundo, eu acho também esse fôlego da prática diária, ela ajuda a gente a manter o trabalho aceso e se manter em prática. Qualquer coisa é assunto. Eu acho que tem esse lugar porque a ideia não é, claro, a ideia é a gente retratar e representar aquilo que a gente está olhando, mas não é isso, na verdade, né? Tipo, se trata muito mais de só ter um ponto de ancoragem para fazer pintura, assim, né? Porque assim, até não é, por exemplo, tem artistas que têm um caderno de desenho, que pensam a composição antes, elaboram um projeto de composição antes de pintar. No meu caso, acho que no seu, muitas vezes, acho que algumas vezes você projeta a coisa dos geométricos ou não? Não. Então eu acho que a gente tem essa característica mesmo, assim, a pintura vai sendo construída à medida que ela está sendo pintada. Não existe um pré-projeto. Quando é de observação, tem um modelo ali, uma referência, mas ela, à medida que a pintura vai ganhando corpo ali no papel, a referência vai saindo. Às vezes, assim, no final, ela nem precisa estar ali, porque o importante é a relação com a figura. Então, assim, a gente é figurativa, mas ao mesmo tempo o realismo tanto faz. Não é sobre isso, assim. Você falou dessa coisa de projeto também, tipo assim, né? Você faz um desenho antes de começar, ou planeja minimamente aonde você vai chegar e tal, com as coisas mais geométricas. Eu acho que eu tenho um pouco isso com óleo. Quando eu vou pintar óleo, eu tenho um pré-projeto, assim, dos elementos e das coisas que eu vou colocar no espaço ali da tela, do suporte. Mas na medida em que eu completo essa primeira etapa, a próxima etapa já não tem mais nada a ver, assim, né? Tipo, meio que eu projeto... tem 3 etapas iniciais. Eu executei a primeira, tipo, esse projeto já caiu, assim.
Porque daí você já tá lidando com a coisa física na sua frente e na aquarela, tipo, muitas vezes eu começo fazendo quadrados. Tipo, um quadrado positivo ou um quadrado ao contrário, uma reserva de quadrado, assim. Uhum. E daí eu puxo e vou puxando, assim, umas coisas, e vou construindo. Porque eu acho que esses espaços geométricos, essas aquarelas geométricas, elas são sobre espaço, né? Uhum. Então eu vou criando, tipo, formas e sobrepondo coisas dentro dessa referência, assim, tipo, vamos tentar fazer com isso que pareça uma porta. Isso aqui é uma janela. Isso um corredor, né, e tal, mas é completamente aleatório. Não é completamente aleatório, mas parte de um... Como eu não tenho nada de referência, porque no caso isso não seria uma aquarela de observação, eu tenho que ter algum start, né? Eu faço um quadrado lá. E a partir disso a coisa vai... Às vezes também quando eu quero fazer uma coisa maior, eu divido o suporte em pequenos quadrantes. E aí cada quadrante eu vou... Assim, e aí a coisa vai indo, assim. Ai, que maravilhoso. Do tipo, não sei, mas... Eu vou fazer o quadrado. Mas vamos, não sei, mas vamos. No caminho a gente vai entendendo, né? É isso, é ir construindo esse caminho. Você estava falando, né, no começo da nossa conversa, que sobre a relação da luz, né, no papel. Eu aprendi com o Rubens Matu que ele usa essa palavra, a reserva. A reserva é tudo aquilo que a gente não pinta. Não necessariamente é o que você nunca pintou, por exemplo, no caso, o branco que está no papel. Ele pode, na verdade, estar numa camada lá na frente, é tudo aquilo que você deixou de pintar. Só que assim, o que eu herdei desse pensamento do Rubens e que eu acho que é o que me norteia para pensar a aquarela, que eu acho que ele é um desafio mental e que daí transforma todo o fazer da aquarela para uma onda cerebral mesmo, que exige uma atenção plena, que é, já que a luz é o que eu não pinto, justamente porque eu estou deixando o suporte aparecer, então eu tenho que tentar pensar a composição pelo avesso. Então, o exercício da reserva, os primeiros exercícios da reserva que eu apresento para os alunos, que eu gosto de praticar, são exercícios em que a gente faz a coisa sem fazer, fazendo ela pelo fundo. Então, por exemplo, aqui, essa xicrinha foi não pintada. Pintei todo o fundo, pintei o fundo várias vezes, pintei dentro, aqui o oco dela, né? Mas a própria xícara não. Então é por isso que ela está branca, né? E ela existe porque eu fiz o fundo. E esse pensamento de ir pelo fundo, ele também vai dando um recurso para a gente para consertar as coisas. Então, por exemplo, você pode ajustar uma coisa que estava grande, pelo fundo você deixa ela menor. Ou ela estava pequena, na segunda camada, você trabalha com uma camada mais cheia de cor, ela estava pequenininha. Você dá mais corpo para ela sem pintar, tudo bem, ela vai ficar com uma faixinha um pouco mais clara aqui. Mas se esse fundo está bem colorido, bem vibrante, a gente aceita essa faixa clara e ela ganha corpo. Então, assim, você aumenta o diminui, você ajusta as coisas pelo fundo. Então, o meu convite para pensar a aquarela, ele é sempre assim, não só foca o seu pensamento no que você está fazendo, é no entorno, é o entorno que vai resolver essa figura, não é necessariamente a figura, né? Então, assim, às vezes você acha que a tua aquarela está, às vezes até pela luz, pela claridade, assim, às vezes uma pintura, um objeto está com pouco destaque, ao invés de você ficar pintando ele, você cria um fundo mais escuro, você dá mais drama para ele cria mais luz, né? Então eu acho que a reserva, ela é um desafio, mas ao mesmo tempo ela é o grande charme da aquarela. Tem um jeito de pensar uma composição que é aquilo que eu falei que é o 1, 2, 3.
que eu vou desenhando tudo pelo negativo. Faço a mancha toda dos objetos. Quando você constrói esse objeto pelo negativo dele, ele fica levemente esquisito. E eu gosto disso. Eu gosto da surpresa que o desenho pelo avesso dá pra gente. E isso é um reflexo de uma onda mental. O cérebro está trabalhando numa outra chave, que não é a chave do... Fazendo esse parênteses, o Marco, meu orientador, Marco Gianotti, ele cita, eu não sei de quem que é essa citação, de que artista que é. O Marco fala que desenhar, pintar, é esquecer o nome das coisas. O que significa isso? Significa que você está fazendo uma xícara ao contrário, você tem que esquecer que aquilo ali chama xícara. Você mapeia aquilo ali pela cor. Porque se você continuar chamando de xícara, você vai ter dificuldade para desenhar ela se ela estiver num formato diferente. Se ela não for como essa aqui, que é uma xícara mesmo, bem frontal, se ela estiver num outro formato, você vai ter dificuldade com isso. Então, quando você começa a ir trabalhando as coisas pelo fundo, você vai esquecer o nome delas. E elas vão sendo mapeadas pela luz, pela forma, mas não pelo nome dela. Mas eu acho que justamente essa coisa da repetição, porque quanto mais você faz, mais você fez. Quer dizer, ou seja, quanto mais você faz, mais você entende aquilo, o que está acontecendo naquele universo ali. Então, sim, o problema é o mesmo para todos nós, assim, né? Se a gente olhar para o problema de representar esse potinho, é o mesmo problema para mim, é o mesmo problema para você, para todos nós aqui é o mesmo problema. Mas eu acho que a coisa da experiência, talvez ela tenha sim uma diferença por conta do tempo de repetição que você já fez algo parecido, né? Tipo, então assim, você vai construir o caminho ali na hora, mas você já construiu outras vezes caminhos para outros problemas de representação. É verdade. Então, de certa maneira, você tem palpites, você tem sugestões de tentativa, né? Você tem assim... Uai, se eu começar por aqui, ou então, não, acho que talvez se eu for por esse lado, né? E eu acho que isso é uma coisa que só é uma coisa acumulativa que é, tipo assim, na repetição. No fazer, no fazer e no fazer. Tipo, eu acho que tem alguns exercícios, algumas coisas que eu pensei, não, eu vou fazer exatamente a mesma forma e vou construir eles da mesma maneira, mas eu vou variar as cores. Ah, boa. Eu tenho uma assim, mas é paisagem. Tenho mais ou menos a mesma composição, é menos assim nítido assim, mas é mais ou menos os mesmos elementos da paisagem, tipo areia, mar, montanha, céu. Aí eu faço com cores específicas também. E é isso, assim, vamos repetir, vamos ver. Eu acho que a repetição tipo, é um jeito de você tanto juntar um pouco seu cérebro com a mão, que eu acho que tem um pouco essa desconexão assim, do que a gente imagina e onde a gente quer chegar e onde a nossa mão consegue fazer a gente chegar. Tipo, eu acho que a repetição tem a ver com isso também, né? De você conectar uma ideia com a sua fruição.